O salão do casarão no Santo Antônio além do Carmo ficou em silêncio mortal. A ex-namorada de Rafael entrou aos gritos, envelope na mão trêmula, cabelo desgrenhado pelos ventos da Bahia. Esse casamento é uma farsa. Ele me pagou para fingir que namorava comigo. 100 celulares se ergueram simultaneamente, flash de câmeras explodindo como fogos de artifício. A noiva, uma babá de fala doce e origem humilde, segurou as lágrimas com uma dignidade que calou o salão inteiro. Rafael Nogueira, herdeiro do maior grupo hoteleiro de Salvador, respirou fundo. Seus olhos encontraram os de Marina, a mulher que havia mudado sua vida sem pedir nada em troca. Se alguém aqui foi enganado, não foi ela. Mas a verdade é mais complicada do que vocês imaginam. Como um homem poderoso, chegou ao ponto de oferecer um contrato de casamento para sua própria babá. E por que ela aceitou? Esta história vai mostrar que às vezes o amor nasce onde menos esperamos, entre cláusulas jurídicas e corações partidos. Rafael Nogueira acordava todos os dias às 5 da manhã, não por disciplina, mas por desespero. Há 2 anos, desde o acidente que levou Carolina, sua esposa, ele havia se tornado um estranho na própria vida. Herdeiro de uma rede de hotéis que se estendia do Farol da Barra à Praia do Forte, Rafael comandava um império que movia milhões, mas não conseguia fazer um menino de 6 anos comer um sanduíche. Lorenzo, seu filho, havia se fechado num silêncio que quebrava o coração de qualquer um que o conhecesse antes. O garoto que corria pela casa gritando histórias de piratas, agora passava horas sentado na janela, olhando o mar como se esperasse que a mãe voltasse nadando das profundezas azuis da Baía de Todos os Santos. A cobertura no corredor da Vitória, com seus 300 metros quadrados e vista panorâmica, ecoava vazia. Rafael contratera 5 babás em 6 meses. Todas saíram pela mesma razão. Lorenzo simplesmente as ignorava. Não era malcriação, era uma tristeza tão profunda que assustava adultos acostumados a lidar com crianças difíceis. Você precisa de ajuda profissional, Rafael. A pediatra havia sido clara. Uma psicóloga infantil, talvez internação terapêutica. Mas Rafael se recusava a aceitar que seu filho precisasse ser consertado como uma máquina quebrada. Carolina sempre dizia que Lorenzo era sensível, não problemático, que ele só precisava de alguém que soubesse escutar o que ele não conseguia falar. A pressão aumentava de todos os lados. Bianca, sua irmã mais velha e sócia nos negócios, fazia reuniões semanais sobre a imagem da família. As ações dos hotéis Nogueira haviam caído 15% desde a morte de Carolina. Investidores questionavam a estabilidade emocional de Rafael. Concorrentes espalhavam rumores sobre sua capacidade de liderança. Você precisa se recompor, Rafael. A família inteira depende disso. Bianca não estava errada. O grupo Nogueira empregava diretamente 1.200 pessoas. Indiretamente, sustentava outras 3.000 famílias. Mas Rafael acordava todas as manhãs se perguntando como poderia cuidar de tanto gente quando não conseguia cuidar do próprio filho. Foi numa tarde sufocante de março, quando Salvador parecia um forno a céu aberto, que Rafael decidiu levar Lorenzo para tomar um sorvete no Rio Vermelho. Não por planejamento, por desespero mesmo. O menino havia passado 3 dias sem sair do quarto, recusando comida, ignorando desenhos animados, num silêncio que estava deixando Rafael louco. Vamos, filho. Vamos ver o mar. Lorenzo obedeceu como um fantasminha. Entrou no carro sem reclamar, sem perguntar para onde iam, sem aquela curiosidade natural que as crianças têm sobre o mundo. Rafael dirigiu em silêncio, o coração apertado, tentando encontrar palavras que nunca vinham. Pararam numa barraca de água de coco na praia. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, mas Lorenzo permanecia apático, mexendo a areia com um graveto, alheio à beleza ao redor. Foi então que Rafael a viu. Marina Conceição dos Santos, 24 anos, cabelos crespos presos num rabo de cavalo apressado, avental florido por cima de uma camiseta simples. Ela ajudava a tia, Dona Joana, a embalar acarajés numa barraca modesta, mas que exalava um cheiro que fazia todo mundo parar. Rafael não notou Marina de início. Notou a forma como ela se abaixou. Lorenzo havia se afastado dele, como sempre fazia, e estava sentado sozinho numa pedra, olhando o mar com aquela expressão perdida que partia o coração de Rafael. Foi quando Marina apareceu, silenciosa como uma fada,
e se ajoelhou na areia ao lado do menino. Ela não disse oi. Não perguntou o nome dele. Não fez nenhuma das coisas que adultos sempre fazem com crianças tristes. Marina simplesmente se sentou ao lado de Lorenzo, no mesmo nível, e ficou olhando o mar junto com ele. Depois de alguns minutos, ela perguntou baixinho: "Você tá com saudade?" Lorenzo olhou para ela e, pela primeira vez em meses, assentiu. Uma lágrima escorreu pelo rostinho dele. Marina não tentou consolá-lo. Não disse que ia ficar tudo bem. Não fez promessas vazias. Apenas perguntou: "Quer construir um castelo com os dois? Eu e você." Para ela. Lorenzo assentiu de novo. E pela primeira vez desde a morte da mãe, ele falou. Ela gostava de castelo. Rafael, que observava a cena de longe, sentiu algo se mexer no peito. Não era paixão, era reconhecimento. Marina havia conseguido em 5 minutos o que psicólogos, pediatras e babás caríssimas não conseguiram em 2 anos: fazer Lorenzo voltar a ser criança. Uma semana depois, Marina estava na cobertura do corredor da Vitória, oficialmente contratada como babá de Lorenzo. O salário que Rafael ofereceu era 3 vezes maior que qualquer coisa que ela já havia ganhado, suficiente para pagar a faculdade de pedagogia noturna e ainda ajudar Dona Joana com as contas. Mas dinheiro não era o que mais impressionava Marina na casa dos Nogueira. Era o silêncio. Uma cobertura de 300 metros quadrados, com vista para toda a cidade, decorada por arquitetos famosos. E o som mais alto era o tic-tac do relógio da sala. Lorenzo não gritava, não corria, não fazia barulho. Parecia um museu habitado por fantasmas. Marina chegou no primeiro dia com uma mala pequena e um coração grande. Em 24 horas, a casa já estava diferente. Desenhos de Lorenzo apareceram na geladeira. Livros infantis se espalharam pelo sofá da sala. O cheiro de canela e cravo vinha da cozinha, onde Marina preparava mingau na caneca azul com a letra L, a única coisa que Lorenzo aceitava comer. Rafael observava tudo de longe, fingindo trabalhar no escritório, mas na verdade fascinado pela transformação silenciosa que Marina operava na vida deles. Ela não gritava com Lorenzo quando ele fazia birra, não o forçava a comer quando não queria, não o tratava como um probleminha a ser resolvido. Marina tratava Lorenzo como gente, como um menino inteligente que estava triste e precisava de tempo para curar. "Posso perguntar uma coisa?" Rafael se aproximou numa tarde, depois de ver Marina ensinar Lorenzo a fazer aviões de papel na varanda. "Claro, por que você não tem pressa com ele? Todos os especialistas dizem que criança precisa de rotina rígida, disciplina." Marina sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. "Lorenzo não precisa ser consertado. Ele precisa ser ouvido. Criança triste não é criança malcriada. É criança que está pedindo ajuda do jeito que sabe." Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Carolina sempre dizia a mesma coisa. "Como você aprendeu isso?" "Perdi meu pai quando tinha 17. Sei como é quando o mundo vira de cabeça para baixo e todo mundo quer que você volte ao normal rápido. Mas não existe normal depois de uma perda assim. Existe um jeito novo de viver." Naquele momento, Rafael entendeu que Marina não era apenas uma babá excepcionalmente boa. Ela era uma pessoa excepcionalmente sábia. O problema começou 3 meses depois, quando Bianca Nogueira decidiu fazer uma visita surpresa à cobertura do irmão. Ela chegou numa manhã de sábado, elegante como sempre, esperando encontrar Rafael no escritório revisando relatórios. Em vez disso, encontrou Marina ensinando Lorenzo a fazer brigadeiro na cozinha, enquanto Rafael, descalço e de bermuda, ajudava a lavar as panelas. Bianca, sempre diplomática, cumprimentou Marina educadamente, mas Rafael conhecia a irmã bem demais para não perceber o desconforto nos olhos dela. "Posso falar com você, em particular?" Rafael seguiu Bianca até a varanda. Salvador se estendia lá embaixo, linda e caótica, mas a vista não estava interessando a nenhum dos dois. "Rafael, preciso te falar uma coisa importante." "Fala." "O conselho está preocupado com você." "Que tipo de preocupação?" Bianca suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. "Desde a morte da Carolina, as ações da empresa caíram 20%. Os investidores estão nervosos. Acham que você não está estável. Estável como Bianca. Estável como um líder de família empresarial. Um homem solteiro, com um filho problemático, sem perspectiva de reconstruir a vida." "Lorenzo não é problemático." A voz de Rafael saiu mais alta que pretendia. "Eu sei disso.
mas a percepção pública é outra. E agora você tem uma babá jovem e bonita morando aqui. As pessoas começam a falar. Rafael sentiu o sangue ferver. Marina é funcionária e a melhor pessoa que já entrou nesta casa desde a morte da Carolina. Eu não estou questionando a competência dela. Estou questionando a imagem que isso passa. Bianca se aproximou, colocando a mão no braço do irmão. Rafael, estamos disputando a concessão do novo centro de convenções. É um contrato de 50 milhões de reais. Se ganharmos, será o maior projeto da história da empresa. Mas a concorrência está usando sua vida pessoal contra nós. Como assim? Dizem que você não tem estabilidade familiar, que não pode liderar um projeto familiar sendo um homem desorganizado. Rafael riu, mas sem humor. Desorganizado porque minha esposa morreu e eu estou criando meu filho sozinho. Desorganizado porque você não se recompôs, não se casou novamente, não mostrou à sociedade que superou a tragédia. E o que você quer que eu faça? Case com qualquer uma para salvar a empresa? Bianca respirou fundo. Eu tenho uma sugestão. A sugestão de Bianca era ao mesmo tempo simples e absurda. Rafael deveria namorar publicamente uma mulher adequada ao seu status social, alguém conhecida, respeitada, que transmitisse estabilidade e bom gosto. Não precisava ser amor, precisava ser estratégia. A candidata escolhida foi Fernanda Matos, influenciadora digital com 200 mil seguidores, formada em comunicação, filha de um desembargador aposentado, bonita, elegante, acostumada aos holofotes, perfeita para o papel. Fernanda topou na hora. Para ela, namorar um empresário rico significava conteúdo premium para as redes sociais, convites para eventos exclusivos e uma projeção de carreira que ela nunca conseguiria sozinha. O namoro começou numa quinta-feira, com um jantar no restaurante mais badalado de Salvador. Fotos profissionais, poses estudadas, beijos calculados para os paparazzi. Em 48 horas, todas as colunas sociais da Bahia estavam falando do novo casal. Rafael odiou cada segundo. Fernanda era inteligente, educada, conversava sobre arte e política com propriedade, mas não havia conexão real. Ela olhava para Lorenzo como se ele fosse um acessório inconveniente. Sorria para as câmeras quando estava com ele, mas ignorava completamente o menino quando não havia fotógrafos por perto. Marina observava tudo em silêncio. Continuava fazendo seu trabalho com a dedicação de sempre, mas Rafael percebia uma tristeza nova nos olhos dela. Uma distância que não existia antes. Você está bem? Ele perguntou numa tarde, depois que Fernanda havia passado 2 horas fazendo stories na varanda, forçando Lorenzo a aparecer nas imagens. Estou bem. Sim, mas alguma coisa havia mudado. Marina não ficava mais até tarde conversando com Rafael sobre os progressos de Lorenzo. Não aceitava mais os convites dele para jantar em família. Mantinha uma distância profissional que doía mais do que Rafael gostaria de admitir. O pior aconteceu numa noite de sábado. Fernanda havia organizado uma festa na cobertura, um evento para 50 pessoas, com fotógrafo oficial e cobertura completa para as redes sociais dela. Lorenzo, assustado com tanto barulho e gente estranha, se escondeu no quarto. Marina foi buscá-lo para jantar, mas ele estava chorando. Eu não quero descer. Eles são muito barulhentos. Marina pegou o menino no colo e desceu para explicar a situação para Rafael. Ela o encontrou posando para fotos com Fernanda, sorrindo aquele sorriso forçado que ele usava em reuniões de negócios. Rafael, o Lorenzo tá meio assustado com a festa. Posso fazer um jantar para ele no quarto? Fernanda interrompeu antes que Rafael pudesse responder. Ah, não. Hoje é dia de festa. Criança tem que aprender a socializar. Lorenzo, vem cá. Vamos tirar uma foto linda para o meu Instagram. Lorenzo se encolheu atrás de Marina. Ele tá cansado. Marina disse suavemente. Melhor deixar ele descansar. Fernanda riu. Aquela risada de quem acha que sabe mais que todo mundo. Marina, querida, você é babá, não psicóloga. Eu estudei comportamento infantil na faculdade. Lorenzo precisa de limites. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todas as conversas pararam. Os convidados olharam para Marina, esperando ver como uma babá reagiria sendo diminuída publicamente por uma influenciadora. Marina não reagiu com raiva, não rebateu. Apenas disse, com uma dignidade que calou todo o salão. Tem razão. Eu sou babá, e meu trabalho é cuidar do Lorenzo.
não posar para fotos com ele. Ela se virou e subiu para o quarto com o menino nos braços. Rafael ficou plantado no meio da sala, vendo a mulher que realmente se importava com seu filho ser humilhada pela mulher que ele estava fingindo amar. Naquele momento, ele soube que tinha que escolher. Na segunda-feira seguinte, Rafael terminou o namoro com Fernanda. A influenciadora não gostou nada da ideia de perder o status de namorada de empresário rico, mas Rafael foi irredutível. Não tá funcionando. Por quê? Estamos fazendo sucesso nas redes. A empresa tá com boa imagem. Sucesso nas redes não é vida real, Fernanda. Ela tentou argumentar, ofereceu mudanças, sugeriu terapia de casal. Rafael escutou tudo educadamente, mas sua decisão estava tomada. Na terça-feira, ele enfrentou Bianca no escritório da empresa. Você enlouqueceu? Bianca bateu a mão na mesa. A licitação é na próxima semana. Eu sei. E você vai se apresentar como um homem solteiro, instável, com um filho problemático? Rafael respirou fundo. Eu vou me apresentar como um homem honesto, com um filho sensível, que está aprendendo a viver de novo. Bianca ficou em silêncio por alguns segundos. Rafael, você não entende a gravidade da situação. Se perdermos esse contrato, vamos ter que demitir 300 pessoas. 300 pessoas. Eu entendo, mas não vou mentir sobre minha vida para ganhar dinheiro. Então, o que você vai fazer? Casar com a babá? Rafael parou. A pergunta de Bianca, feita em tom de ironia, atingiu algo profundo em seu peito. E se fosse isso mesmo? Rafael voltou para casa naquela tarde com uma ideia que parecia louca e sensata ao mesmo tempo. Encontrou Marina na cozinha, ajudando Lorenzo com o dever de casa. A cena era tão natural, tão familiar, que ele se perguntou por que havia demorado tanto para enxergar o óbvio. Marina, posso falar com você? Ela olhou para ele com aquela expressão cuidadosa que havia adotado desde o episódio com Fernanda. Claro, eles foram para a varanda. Salvador se estendia lá embaixo, com suas cores quentes e seu movimento eterno. Eu quero te fazer uma proposta. Se é sobre aumento, eu já disse que não é sobre aumento, é sobre casamento. Marina arregalou os olhos. Rafael, deixa eu explicar. Eu preciso mostrar estabilidade familiar para os negócios. Você precisa de segurança financeira para terminar a faculdade. Lorenzo precisa de alguém que o ame de verdade. E eu preciso de uma parceira. Marina ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Rafael continuou. Não estou falando de amor romântico. Estou falando de uma parceria. Um contrato que proteja você, proteja o Lorenzo e me ajude a manter os empregos de 1.200 famílias. Isso é loucura, Rafael. É prático. Você continuaria cuidando do Lorenzo, mas como minha esposa, não como funcionária. Teria a independência financeira total. Poderia terminar a faculdade, construir sua própria carreira. E no final, se não desse certo, cada um seguiria sua vida. E se eu disser não? Rafael sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno. Aí você continuaria sendo a melhor babá que Lorenzo já teve. E eu continuaria sendo um empresário que não sabe fingir amor por conveniência social. Marina olhou para dentro da casa, onde Lorenzo montava um quebra-cabeça sozinho. E o Lorenzo? O que ele acharia disso? Acho que devíamos perguntar para ele. Chamaram o menino. Rafael se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho. Lorenzo, posso te fazer uma pergunta? O que você acha da Marina? Lorenzo olhou para a babá e sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Rafael via em meses. Eu gosto da Marina. Ela faz mingau gostoso e não fica brava quando eu choro. E se ela virasse nossa família de verdade? Como assim? Se eu casasse com ela, ela seria sua madrasta. Lorenzo pensou por alguns segundos, com aquela seriedade que só criança tem. Ela ia continuar morando aqui? Sim. E fazendo mingau? Rafael riu. Sim, fazendo mingau. Então, tá bom. Marina sentiu os olhos marejarem. Lorenzo, você tem certeza? O menino assentiu com firmeza. Minha mãe morreu, mas ela não ia querer que eu ficasse triste para sempre. E você não deixa eu ficar triste. Marina pediu 3 dias para pensar. 3 dias que pareceram 3 semanas para Rafael, que se pegou imaginando como seria acordar todas as manhãs sabendo que ela estaria ali, não apenas como funcionária, mas como parceira. No terceiro dia, Marina voltou com uma resposta. Eu aceito, mas com condições. Pode falar. Primeiro, contrato pré-nupcial detalhado. Eu quero proteção financeira, mas não quero que ninguém diga que me casei por interesse. Justo. Segundo,
Eu continuo a faculdade, não abro mão dos meus sonhos. Óbvio. Terceiro, se o Lorenzo sofrer com essa exposição, se ele ficar infeliz ou confuso, o casamento acaba na hora. Rafael sentiu o coração apertar. Marina estava colocando o bem-estar de Lorenzo acima da própria segurança. Como não amar uma mulher assim? Quarto, prazo de 1 ano. Depois disso, reavaliamos se queremos continuar. Tudo bem. E último, nada de fingir sentimentos que não existem. Somos parceiros, não atores. Rafael estendeu a mão. Fechado. Marina apertou a mão dele, mas não largou em seguida. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você confia em mim? Você mal me conhece. Rafael olhou nos olhos dela. Olhos que haviam visto Lorenzo chorar sem julgamento, que haviam enxugado lágrimas sem pressa, que brilhavam quando o menino sorria. Eu conheço seu coração, e coração não mente. O anúncio do noivado foi feito de forma simples. Uma foto no Instagram de Rafael, dos 3 de mãos dadas na praia do Porto da Barra, pés descalços na areia, pôr do sol ao fundo. A legenda dizia apenas família. A reação foi imediata e polarizada. Os defensores da família tradicional aplaudiram a normalização da vida de Rafael. Finalmente, um homem responsável, que encontrou uma mulher para cuidar do filho e reconstruir o lar. Os críticos atacaram Marina impiedosamente, uma babá interesseira que soube aproveitar a fragilidade de um viúvo rico, uma oportunista que usou uma criança vulnerável para escalar socialmente. Marina sofreu com os ataques, mas não respondeu a nenhum. Continuou sua rotina de sempre, levar Lorenzo na escola, ajudar Dona Joana na barraca do acarajé nos fins de semana, estudar para a faculdade à noite. Foi numa dessas noites de estudo que Rafael a encontrou chorando baixinho na cozinha, tentando memorizar textos sobre desenvolvimento infantil enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. O que aconteceu? Nada. É só cansaço. Marina, me conta o que está acontecendo. Ela mostrou o celular. Centenas de mensagens ofensivas, comentários cruéis, pessoas que não a conheciam chamando-a de todos os nomes possíveis. Talvez eles tenham razão. Talvez eu seja só uma babá interesseira mesmo. Rafael se sentou ao lado dela. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Marina enxugou os olhos. O quê? Eu vejo a única pessoa no mundo que consegue fazer meu filho rir. Eu vejo uma mulher que trabalha o dia inteiro cuidando de criança, estuda à noite para ter uma profissão melhor e ainda encontra tempo para ajudar a tia com o trabalho nos fins de semana. E se tudo isso for só performance, se eu estiver fingindo ser boa pessoa? Rafael sorriu. Marina, você acha que criança de 6 anos não sabe quando adulto tá fingindo? Lorenzo te ama porque você é genuína. E eu confio em você porque você nunca mentiu. Nem para mim, nem para si mesma. Naquela noite, Rafael percebeu que o que sentia por Marina havia ultrapassado os limites do acordo de conveniência. Era algo mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer coisa que havia sentido desde Carolina. A apresentação para a licitação do Centro de Convenções aconteceu numa manhã de quinta-feira, no auditório da Secretaria de Turismo. Rafael chegou acompanhado de Bianca e de toda a equipe técnica, mas também de Marina e Lorenzo. A concorrência estranhou. Por que trazer família para uma apresentação técnica? Rafael sabia exatamente por quê. Queria mostrar que sua vida pessoal não era separada dos negócios. Era a base que dava sentido aos negócios. Durante a apresentação, ele falou sobre números, projeções, empregos diretos e indiretos, mas terminou com algo que nenhum concorrente esperava. Este projeto não é só sobre economia, é sobre famílias. Cada emprego que criarmos significa uma família que vai ter mesa farta, filho na escola, futuro garantido. Eu sei o valor disso porque eu quase perdi minha própria família. E aprendi que negócio sem propósito é só vaidade. Marina segurou a mão de Lorenzo na primeira fila, orgulhosa do homem que havia aprendido a juntar coração e razão. Uma semana depois, o resultado. Grupo Nogueira venceu a licitação por unanimidade. Bianca abraçou o irmão, emocionada. Você estava certo. Autenticidade vende mais que performance. Rafael olhou para Marina, que sorria discretamente no fundo da sala. Não vendeu nada, só mostrou quem a gente realmente é. O casamento foi marcado para 2 meses depois, no casarão histórico do Santo Antônio além do Carmo. Bianca queria uma festa grande, com 500 convidados, cobertura da imprensa e todo o protocolo social que um empresário do porte de Rafael deveria seguir. Marina pediu apenas 2 coisas:
que Dona Joana pudesse levar um tabuleiro de acarajé para depois da cerimônia e que Lorenzo pudesse fazer um discurso. Bianca achou cafona. Rafael achou perfeito. Na manhã do casamento, Salvador amanheceu lavada por uma chuva de verão, que deixou o ar limpo e o céu azul como postal. Marina acordou na casa da tia, no Rio Vermelho, ouvindo o barulho do mar e tentando acalmar os nervos. Ela não estava nervosa pelo casamento em si, estava nervosa pela exposição, por todas as pessoas que a julgariam, que tentariam encontrar falhas na sua postura, na sua fala, na sua origem. Dona Joana preparou um café da manhã especial, tapioca com queijo de coalho, café com leite tirado na hora, frutas da estação. A mesa simples da cozinha nunca pareceu tão luxuosa. Minha filha, você tem certeza do que está fazendo? Tenho, tia. Não é o casamento dos sonhos, mas é o casamento que faz sentido. E se você se apaixonar por ele de verdade... Marina parou de mastigar. Por quê? Porque eu vejo como você olha para ele e como ele olha para você. Vocês dois podem ter feito um contrato na cabeça, mas o coração não assinou esse papel. Marina não respondeu, porque sabia que a tia estava certa. O casarão do Santo Antônio estava decorado com flores simples, antúrios e rosas brancas. Nada de ostentação. A vista para a Baía de Todos os Santos servia de cenário natural, mais bonita que qualquer decoração cara. Rafael esperava no altar improvisado, nervoso como nunca esteve em nenhuma reunião de negócios. Usava um terno azul marinho, sem gravata, camisa branca aberta no primeiro botão, elegante, mas não formal demais. Lorenzo estava ao lado do pai, sério como um padrinho de verdade, segurando as alianças numa almofadinha bordada à mão por Dona Joana. Quando Marina apareceu na entrada do salão, o murmúrio dos convidados cessou completamente. Ela não parecia uma princesa de conto de fadas. Parecia ela mesma, só que na versão mais bonita que já havia sido. Vestido de renda simples, sem cauda, sem véu pomposo. Cabelos soltos em ondas naturais, um colar de pérolas pequenas que havia sido da mãe. Não tinha pai para acompanhá-la até o altar. Então Dona Joana fez a honra. As duas caminharam devagar, sob os olhares curiosos de 200 convidados, muitos dos quais ainda duvidavam da sinceridade daquele casamento. Quando Marina chegou ao altar, Rafael segurou as mãos dela e sussurrou: "Você está linda." "Obrigada, você também." O juiz começou a cerimônia com as palavras de praxe, mas Rafael mal ouvia. Estava olhando nos olhos de Marina e vendo algo que não esperava. Nervosismo genuíno, vulnerabilidade real. Marina não estava ali apenas cumprindo um acordo comercial. Ela estava se casando, de verdade, com todas as emoções que isso trazia. Você aceita Rafael Nogueira como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Marina olhou para Rafael, depois para Lorenzo, que sorria tímido ao lado do pai. Por um segundo, ela pensou em todas as pessoas que haviam dito que ela era interesseira, que estava se aproveitando da situação. Depois pensou no menino que havia chegado calado e agora cantarolava no banho, no homem que havia oferecido não apenas segurança, mas parceria. "Eu aceito." "E você, Rafael Nogueira, aceita Marina Conceição dos Santos como sua esposa?" Antes mesmo do juiz terminar a pergunta, Rafael respondeu: "Aceito." Com o coração todo. A plateia murmurou. Aquela resposta não estava no roteiro formal, mas soou mais verdadeira que qualquer protocolo. As alianças foram trocadas. Beijo casto, respeitoso, mas com um carinho que ninguém conseguiu negar. E quando o juiz proclamou que eles eram marido e mulher, Lorenzo gritou: "Eba! Agora a Marina é minha mãe de verdade." A risada foi geral, aliviada, emocionada. A festa estava linda. Dona Joana montou seu tabuleiro no jardim, ao lado do buffet sofisticado contratado por Bianca. A mistura ficou perfeita. Acarajé com camarão ao lado de canapés franceses, música de atabaque misturada com quarteto de cordas. Rafael dançava com Marina na pista improvisada quando viu uma comoção na entrada. Convidados se afastando, murmúrios, celulares sendo erguidos. Fernanda Matos entrava no salão como um furacão. Cabelo desgrenhado, vestido vermelho chamativo, um envelope na mão que tremia de raiva. "Oxe, que papelada é essa?" Dona Joana murmurou para a sobrinha. Marina sentiu o estômago gelar.
mas manteve a compostura. Esse casamento é uma farsa. Fernanda gritou para o salão inteiro. Ele me pagou para fingir que namorava comigo. E agora contratou a babá para casar. O silêncio foi ensurdecedor. 200 convidados pararam de respirar ao mesmo tempo. Os fotógrafos dispararam flashes como metralhadora. Os celulares se ergueram, filmando o escândalo ao vivo. Rafael soltou Marina e caminhou em direção a Fernanda. Fernanda, você está bêbada. Melhor ir embora antes de fazer papel de besta. Besta sou eu? Ela riu, histérica. Ou besta é quem acredita nessa encenação. Ela acenou o envelope para os convidados. Aqui tem as mensagens dele, gente. Pedindo para eu fingir ser namorada, oferecendo dinheiro para eu aparecer em eventos, tudo documentado. Bianca tentou se aproximar para controlar a situação, mas Fernanda continuou. E agora ele fez a mesma coisa com a babazinha. Vocês acham que é coincidência ela aceitar casar com um homem que mal conhece? Marina continuava parada no centro da pista, dignificada como uma rainha. Não gritou, não se defendeu, não correu. Apenas respirou fundo e esperou a tempestade passar. Mostra aí o contrato, Rafael. Fernanda berrou. Conta para todo mundo quanto você tá pagando para ela fingir ser sua esposa. Foi quando Lorenzo, que estava brincando com outras crianças, percebeu que algo estava errado. Viu a mulher gritando com seu pai. Viu os adultos olhando assustados. Sentiu a tensão no ar. O menino caminhou até o centro do salão, puxou a barra do paletó do pai e disse alto, para todo mundo ouvir: papai, por que essa moça tá gritando com a gente? Rafael se abaixou. Ficou na altura do filho. Ela está confusa, Lorenzo. Às vezes adulto fica confuso. Ela não gosta da Marina? Parece que não. Lorenzo pensou por alguns segundos, com aquela seriedade que só criança tem quando o assunto é importante. Depois se soltou da mão do pai e caminhou até o microfone do DJ. O menino pegou o microfone com as duas mãos pequenas e falou, com a voz clara cortando o silêncio do salão. Meu nome é Lorenzo. A Marina é minha madrasta agora, mas ela já era minha família antes. Quando minha mãe morreu, eu fiquei muito triste. Não queria comer, não queria brincar, não queria falar com ninguém. O salão estava hipnotizado. 200 adultos escutando um menino de 6 anos com mais maturidade que muitos deles. Aí a Marina chegou. Ela não me obrigou a ficar alegre. Ela ficou triste comigo. Fazia mingau na minha caneca azul e não ficava brava quando eu chorava. Ela me ensinou que a gente pode ficar triste, mas não pode ficar sozinho. Fernanda tentou interromper, mas vários convidados fizeram chiu para ela. Lorenzo continuou. Meu pai casa com a Marina porque eu escolhi ela. Não por dinheiro, não por contrato, porque ela me ama e eu amo ela. E quem não gosta pode ir embora da nossa festa. O silêncio durou 5 segundos eternos. Depois explodiu um aplauso que começou tímido e virou ovação. Pessoas chorando, sorrindo, abraçando umas às outras. Dona Joana foi a primeira a se aproximar de Fernanda. Minha filha, você tá fazendo papel de palhaça. Melhor dar o pé da rábida antes que vire bagunça. Fernanda olhou ao redor e percebeu que havia perdido a plateia. Tentou ainda gritar algumas coisas sobre contratos e interesse, mas ninguém mais estava prestando atenção. Os convidados haviam voltado a conversar, a música recomeçou, a festa seguiu. Ela saiu como entrou, sozinha, furiosa, irrelevante. Depois que Fernanda foi embora e os ânimos se acalmaram, Rafael pediu o microfone. A festa parou novamente, mas dessa vez sem tensão. Pessoal, posso falar uma coisa? O salão ficou em silêncio respeitoso. A Fernanda não mentiu completamente. É verdade que eu pedi para ela fingir ser minha namorada. Foi a coisa mais estúpida que já fiz na vida, mas foi verdade. Bianca fechou os olhos, esperando o pior. Mas ela mentiu sobre a Marina. Marina nunca fingiu nada. Ela entrou na nossa vida como babá e virou família porque é assim que o amor acontece, sem planejamento, sem contrato, sem negociação. Ele procurou Marina no meio da multidão. Marina, você aceita um contrato renovado? Sem prazo de validade dessa vez? Marina sorriu. Aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Aceito, mas tem uma cláusula nova. Qual? Quero direito a mingau na cama quando eu estiver doente. Rafael riu, fechado. E foi assim que eles se casaram de verdade. Ali mesmo, na frente de 200 testemunhas,
sem juiz e sem papelada, mas com todo o amor que duas pessoas podem se dar. Os meses seguintes testaram o casamento de forma que nenhum contrato poderia prever. Marina descobriu que viver como esposa de empresário era muito diferente de trabalhar como babá. Havia eventos sociais constantes, jantares com investidores, festas beneficentes onde ela precisava sorrir para pessoas que claramente a julgavam pela origem. Havia fotógrafos seguindo a família, jornalistas fazendo perguntas invasivas, colunistas sociais analisando cada roupa que ela usava. Oxi, Rafael, Dona Joana disse numa tarde, quando foi visitar a sobrinha na cobertura. Essa menina tá ficando magrinha. Que estresse é esse todo? Rafael percebeu que a tia estava certa. Marina havia emagrecido, tinha olheiras, sorria menos. A alegria natural que sempre a caracterizou estava sendo sufocada pelo peso das expectativas sociais. Numa noite, depois de um jantar particularmente tenso com potenciais investidores internacionais, Marina desabou. Eu não sei se sirvo para isso, Rafael. Para o quê? Para ser sua esposa de verdade. Para esse mundo de gente rica que fala difícil e me olha como se eu fosse bicho do mato. Rafael puxou ela para o sofá. Marina, você não precisa servir para o meu mundo. Meu mundo é que precisa servir para você. Como assim? Como assim que eu vou escolher mais cuidadosamente onde a gente vai? Com quem a gente se relaciona? Que tipo de vida a gente quer ter? Dinheiro serve para dar liberdade, não prisão. E se os investidores não gostarem da sua esposa simples? Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos. Marina, eu perdi uma esposa para um acidente que não pude evitar. Não vou perder outra para um mundo que posso escolher ignorar. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez desde o casamento. Não porque estava no contrato, mas porque finalmente haviam parado de fingir que era apenas parceria. Enquanto os adultos se ajustavam à nova dinâmica, Lorenzo florescia como uma planta que finalmente encontrou sol e água na medida certa. O menino que chegou calado e triste havia se transformado numa criança normal, barulhenta, curiosa, às vezes teimosa, mas sempre feliz. Marina, posso levar meus amigos para dormir aqui no fim de semana? Ele perguntou numa quinta-feira. Pode, mas tem que avisar antes e ajudar a arrumar o quarto depois, tá ligado? E posso fazer pipoca no micro-ondas? Pode, mas sem queimar tudo igual da última vez. Eta, você não esquece de nada, né? Marina ria dessas conversas. Lorenzo havia voltado a ser criança. Questionava tudo, negociava privilégios, testava limites, estava crescendo saudável e seguro. Rafael observava as interações entre os dois com o coração cheio. Sua primeira esposa, Carolina, havia sido uma mãe maravilhosa, mas morreu quando Lorenzo ainda era muito pequeno. Marina estava tendo a chance de acompanhar o menino crescer, formar sua personalidade, ensinar valores. Uma tarde, quando Rafael chegou do trabalho mais cedo, encontrou Marina e Lorenzo na cozinha, os dois sujos de farinha, rindo de alguma piada interna. Que bagunça é essa? Lorenzo correu para abraçar o pai. A gente tá fazendo bolo de chocolate, mas a Marina disse que açúcar demais faz mal. Aí eu falei que pouco açúcar faz triste. Aí a gente tá negociando. E chegaram a um acordo? Marina se aproximou com farinha no cabelo e um sorriso maroto. Lorenzo aceita menos açúcar se o bolo vier com sorvete. Rafael beijou a testa dos dois. Perfeito. Vou trocar de roupa e volto para ajudar. Quando Rafael saiu, Lorenzo sussurrou para Marina. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você e meu pai vão fazer um bebê? Marina quase derrubou a tigela. Por que você quer saber? Porque alguns meninos da escola têm irmãozinhos. E eu acho que seria massa ter alguém para ensinar as coisas que você me ensinou. Marina se ajoelhou para ficar na altura do menino. Lorenzo, você gostaria de ter um irmãozinho ou irmãzinha? Gostaria sim, mas só se você não for embora depois. Por que eu iria embora? Porque a mãe do João na escola foi embora depois que nasceu a irmãzinha dele. Ele disse que ela não aguentou cuidar de dois. Marina sentiu o coração apertar. Lorenzo, escuta bem o que eu vou te falar. Eu não vou embora. Nunca. Quer tenha bebê, quer não tenha. Você é meu filho de coração. E filho de coração a gente não abandona. Lorenzo abraçou Marina com força. Então pode fazer bebê. Eu ensino ele a jogar futebol e você ensina ele a fazer mingau. Naquela noite, Marina contou a conversa para Rafael. O que você acha? Rafael perguntou, deitado na cama ao lado dela. Acho que Lorenzo tá pronto. A pergunta é, a gente tá? Rafael segurou a mão dela. Marina,
Quando eu te pedi em casamento, eu estava pensando em resolver problemas. Agora eu tô pensando em construir sonhos. Que tipo de sonhos? Uma família de verdade. Filhos que cresçam sabendo que foram planejados com amor, não com interesse. Uma casa cheia de risadas, bagunça, vida. Marina sorriu no escuro. Então acho que a gente já começou a construir isso sem perceber. 1 ano após o casamento conturbado, a vida dos Nogueira havia encontrado seu próprio ritmo. Marina estava no último semestre da faculdade de pedagogia. Rafael havia expandido os negócios para 3 novos hotéis. E Lorenzo estava na 2ª série, tirado notas boas e fazendo amigos. A cobertura no corredor da Vitória não parecia mais um showroom de revista. Parecia casa. Desenhos de Lorenzo grudados na geladeira, livros de Marina espalhados pela mesa da sala, chinelos de Rafael largados na porta. Numa manhã de sábado, Marina acordou enjoada. Passou mal no banheiro, voltou para a cama, tornou a passar mal. Rafael acordou com o barulho. Amor, você tá de boa? Acho que foi algo que comi ontem. Tô meio embrulhada. Quer que eu chame médico? Não precisa. Não, deve passar, mas não passou. Durante 3 dias consecutivos, Marina acordou enjoada. No 4º dia, Dona Joana veio fazer uma visita e encontrou a sobrinha verde, tentando tomar café da manhã. Minha filha, que cara abatida é essa? Só um mal-estar, tia. Deve ser estresse da faculdade. Dona Joana estudou o rosto da sobrinha com aquela sabedoria de mulher que já viu a vida inteira. Marina. Quando foi sua última menstruação? Marina parou com a xícara no meio do caminho para a boca. Por quê? Ah, não sei. Umas 2 semanas, 3. Dona Joana sorriu. Minha filha, você precisa fazer um teste. Teste de quê? De gravidez, bichinha. Esse enjoo matinal que não passa, essa moleza. Eu passei por isso 4 vezes. Marina sentiu o mundo girar. Gravidez não estava nos planos. Quer dizer, não estava nos planos imediatos. Eles haviam conversado sobre filhos, mas como um projeto futuro, depois que ela terminasse a faculdade, depois que Lorenzo se adaptasse completamente, depois que... Oxe, Marina, para de ficar aí parecendo que viu assombração. Ter filho é bênção, não praga. Tia, é que é complicado. Complicado por quê? Você tem marido, tem casa, tem estabilidade. É que a gente ainda tá aprendendo a ser família. E se Lorenzo não aceitar? E se Rafael achar que é cedo demais? E se... Dona Joana interrompeu. E se... Minha filha... Filho não vem com manual de instrução, vem na hora que tem que vir, e a gente se vira. Marina comprou o teste na farmácia mais próxima. Esperou Rafael sair com Lorenzo para jogar futebol na praia para fazer. 3 minutos que pareceram 3 horas. 2 listinhas azuis. Positivo, grávida. Marina se sentou no vaso sanitário e chorou. Não de tristeza, não de medo. Chorou de alívio por descobrir que queria aquele bebê mais do que imaginava. Quando Rafael e Lorenzo voltaram do futebol, suados e falando alto sobre o gol que Lorenzo quase fez, Marina estava na cozinha preparando o almoço como se nada tivesse acontecido. Como você conta para um menino de 6 anos que vai ser irmão mais velho? Como você conta para um homem que ainda está aprendendo a ser marido que vai ser pai novamente? Marina decidiu esperar o momento certo. O momento certo chegou numa tarde de domingo, quando os 3 estavam na varanda assistindo ao pôr do sol na Baía de Todos os Santos. Lorenzo desenhava no caderno. Rafael lia jornal. Marina fingia estudar, mas na verdade observava os 2 homens da sua vida. Papai, posso te perguntar uma coisa? Lorenzo quebrou o silêncio. Claro, filho. Se a Marina tivesse um bebê na barriga, você ia ficar feliz? Rafael quase derrubou o jornal. Marina congelou. Por que você tá perguntando isso? Porque a Isabela da minha classe disse que quando a mãe dela fica enjoada de manhã, é porque tem bebê na barriga. E a Marina tá enjoada faz uns dias. Rafael olhou para Marina, que estava vermelha até a raiz do cabelo. Lorenzo, vai pegar um suco na cozinha para a gente? O menino saiu correndo, feliz por ter uma missão. Rafael se aproximou de Marina. Marina, você tá? Marina assentiu, sem conseguir falar. Desde quando você sabe? Desde hoje de manhã. E como você tá se sentindo? Com medo. Medo de quê? De tudo. De você não estar pronto, de Lorenzo não aceitar, de eu não dar conta de estudar e cuidar de bebê. Rafael segurou as mãos dela. Marina,
você tá esquecendo de uma coisa. O quê? Você não vai fazer isso sozinha. A gente vai fazer juntos. Lorenzo voltou com 3 copos de suco e a cara mais inocente do mundo. Posso saber do que vocês estavam conversando? Marina respirou fundo. Lorenzo, vem cá. O menino se aproximou. Lembra da pergunta que você fez para seu pai sobre o bebê? Como você se sentiria se fosse verdade? Lorenzo arregalou os olhos. É verdade? Tem um bebê na sua barriga? Tem sim. Lorenzo deu um pulo. Eba, vou ser irmão mais velho. Ele abraçou Marina com força. Depois Rafael, depois os 2 juntos. Posso contar para os meninos da escola? Rafael riu. Calma aí, campeão. Vamos esperar o bebê crescer um pouco mais antes de sair espalhando por aí. Quanto tempo? Uns 6 meses. Nossa, é muito tempo. Posso pelo menos contar para a vovó Joana? Marina sorriu. Ela já sabe. Foi ela quem desconfiou. Claro, né? Vovó Joana sabe de tudo. A gravidez trouxe mudanças para toda a família. Marina teve que reduzir o ritmo dos estudos, mas Rafael contratou uma professora particular para ajudá-la a não atrasar na faculdade. Lorenzo se tornou o irmão mais protetor do mundo antes mesmo do bebê nascer. Carregava a bolsa da Marina, abria portas, oferecia o próprio lanche quando ela enjoava. Bianca, que no início torcia o nariz para a cunhada, se revelou uma tia babona. Chegava com sacolas de presente toda semana. Já havia escolhido o berço mais caro de Salvador. Planejava um chá de bebê digno de princesa. Calma aí, Bianca, Marina dizia, rindo. É só um bebê, não um príncipe herdeiro. Marina, você não entende. Este bebê é o primeiro neto legítimo da família Nogueira desde o Lorenzo. É histórico. Rafael revirava os olhos. Bianca, você tá parecendo a rainha Elizabeth planejando sucessão real. Mas a verdade é que toda a família estava empolgada. Até Dona Joana, que sempre foi discreta, andava pela barraca do acarajé contando para todo mundo que ia ser bisavó. A minha menina tá esperando neném, ela dizia para qualquer cliente que aparecia. E o marido dela, aquele empresário bonito e tá todo babão, já comprou o carrinho de bebê que custa mais que meu barraco. Marina ria das histórias que chegavam até ela. Salvador inteira estava acompanhando a gravidez dela, como se fosse uma novela coletiva. O único momento difícil foi quando ela começou a passar mal durante as aulas da faculdade. Uma manhã, no meio de uma prova sobre desenvolvimento cognitivo infantil, Marina desmaiou. Rafael recebeu a ligação no escritório e saiu correndo. Encontrou Marina no pronto-socorro, consciente, mas preocupada. Como você tá? Tô bem. O médico disse que é normal. Pressão baixa por causa da gravidez. E o bebê? Tá tudo certo com o bebê, mas ele recomendou repouso. Marina começou a chorar. Rafael, eu não quero trancar a faculdade. Faltam só 4 meses para eu me formar. Rafael segurou a mão dela. Quem disse que você vai trancar? Mas como eu vou conseguir com repouso? A gente dá um jeito. Professora particular, aulas online. O que for preciso, você vai se formar, Marina. Essa é uma promessa. E Rafael cumpriu. Contratou a melhor equipe pedagógica de Salvador para acompanhar Marina em casa. Ela fez as provas finais na própria sala de casa, com supervisão da coordenação do curso. 3 semanas antes do bebê nascer, Marina Conceição dos Santos Nogueira se formou em pedagogia, com nota máxima e distinção. A colação de grau foi na cobertura, com a presença de toda a turma, professores e família. Quando ela recebeu o diploma, com a barriga de 8 meses bem redondinha, a emoção tomou conta de todo mundo. Lorenzo foi o primeiro a abraçar. Marina, agora você é professora de verdade. Sempre fui professora, Lorenzo. Só que agora tenho papel para provar. Rafael a beijou no rosto. Marina Nogueira. Tem um som bonito. Marina riu. Acho que vou manter meu nome simples mesmo. Marina dos Santos Nogueira. Sem doutora, sem frescura. Dona Joana, emocionada, fez questão de servir acarajé para todos os formandos. Minha menina conseguiu, primeira da família a ter diploma de faculdade. A pequena Helena Nogueira nasceu numa madrugada de dezembro, quando Salvador estava enfeitada para o Natal e as praias cheias de turistas. Marina entrou em trabalho de parto durante uma festa de fim de ano na empresa de Rafael. As contrações começaram durante o discurso de balanço anual. Marina apertou a mão de Rafael discretamente. Acho que é hora. Como assim? É hora. O bebê. Acho que ela quer nascer hoje. Rafael empalideceu. Agora. Mas o discurso, os investidores,
A apresentação dos resultados. Marina sorriu. Mesmo com a dor, Rafael, sua filha não tá nem aí para os investidores. Eles saíram da festa discretamente, deixando Bianca para terminar as apresentações. Lorenzo ficou com Dona Joana, eufórico por finalmente conhecer a irmãzinha. O parto foi tranquilo. Helena nasceu às 3h47 da madrugada, pesando 3,2 kg. Chorona e perfeita. Quando Rafael segurou a filha pela primeira vez, chorou como criança. Ela é igualzinha a você. Marina, exausta, mas radiante, sorriu. Coitadinha. Vai ter que lidar com esse cabelo crespo que não tem jeito. Vai nada. Vai ser a menina mais linda de Salvador. Lorenzo chegou ao hospital às 7 da manhã, ainda de pijama, correndo pelos corredores até encontrar o quarto da Marina. Onde está minha irmã? Marina colocou Helena nos braços do menino, que se sentou na poltrona com cuidado de quem carrega um tesouro. Oi, Helena. Eu sou seu irmão mais velho. Vou te ensinar a jogar futebol, a nadar, a andar de bicicleta, mas primeiro você precisa aprender a falar, tá bom? Helena abriu os olhinhos e olhou para Lorenzo como se estivesse entendendo cada palavra. Acho que ela gostou de mim. Lorenzo sorriu para Marina. Posso ficar aqui com vocês? Claro que pode. Você é parte da família. Helena completou 6 meses numa tarde de junho, quando Salvador estava fresquinha e o céu azul parecia pintado à mão. A família fez uma festa pequena na cobertura, só com as pessoas mais queridas. Lorenzo havia se transformado no irmão mais dedicado que se pode imaginar. Ajudava a trocar fralda, fazia caretas para Helena rir, cantava as mesmas canções que Marina havia cantado para ele quando estava triste. Rafael descobriu que ser pai de menina era completamente diferente de ser pai de menino. Helena o derretia com cada sorriso, cada balbuciozinho, cada movimento das mãozinhas pequenas. Marina havia encontrado seu equilíbrio. Trabalhava meio período numa escola municipal, cuidava da filha, ajudava Lorenzo com os deveres e ainda encontrava tempo para estudar pós-graduação em educação especial. Numa noite, depois de colocar os 2 filhos para dormir, Marina e Rafael se sentaram na varanda para conversar, algo que haviam transformado em ritual. Lembra do nosso contrato? Marina perguntou, sorrindo. Qual contrato? Aquele de 1 ano, que podia ser renovado a cada 3 meses. Ah, aquele... Rafael riu. Acho que venceu faz tempo. E você não quer renovar? Marina se aninharam no braço dele. Quero um contrato novo. Que tipo de contrato? Contrato perpétuo. Sem prazo. Sem cláusula de rescisão. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Aceito. Mas tem uma condição. Qual? Você tem que aceitar ser amada pelo resto da vida. Marina fechou os olhos. Condição aceita. Anos depois, Salvador acordou ensolarada numa manhã de sábado. Na cobertura do corredor da Vitória, a família Nogueira começava mais um fim de semana. Lorenzo, agora com 8 anos, brincava de construir castelo na areia com Helena, que aos 2 anos já corria pela casa falando sem parar. Marina preparava café da manhã na cozinha, usando o avental florido que Dona Joana havia dado de presente de casamento. Rafael lia jornal na mesa, mas passava mais tempo observando a família do que lendo as notícias. Helena correu até o pai. Papai, quer brincar de casinha? Claro, princesa. Você vai ser o quê? A mamãe. E eu? Você é o papai que faz mingau. Marina riu da cozinha. Ela já sabe o que é importante na vida. Lorenzo se aproximou. Marina, posso levar Helena para ver vovó Joana hoje? Pode, mas vocês 2 ficam juntinhos na praia, tá bom? Tá ligado? Rafael observou a cena. Lorenzo protegendo Helena, Marina cuidando de todos. A casa cheia de vida e amor. E se lembrou de 2 anos atrás, quando achava que estava apenas resolvendo um problema de imagem. Como é possível que um contrato de conveniência tenha virado a família mais feliz de Salvador? Marina se aproximou, secando as mãos no avental. É porque amor verdadeiro não precisa de contrato. Ele mesmo escreve as regras. Do lado de fora, Salvador continuava sendo Salvador. Caótica, colorida, musical. Mas dentro da cobertura dos Nogueira, 3 pessoas que começaram como estranhos haviam se tornado família de verdade. E Dona Joana, lá na barraca do Rio Vermelho, continuava contando para todo mundo. A minha menina casou por contrato, mas ficou por amor. E agora tem 2 filhos e um marido que não sabe viver sem ela. Às vezes eu fico pensando,
Será que foi o destino que juntou esses três? Porque, oxe, não existe coincidência tão perfeita assim. E realmente parecia destino. Em 2 anos, a vida dos Nogueira havia se transformado completamente. O grupo hoteleiro cresceu 40%, mas Rafael aprendeu a delegar mais e trabalhar menos nos fins de semana. Marina se tornou coordenadora pedagógica da escola onde trabalhava. Lorenzo virou um dos melhores alunos da turma e capitão do time de futebol infantil. Helena, aos 2 anos, já mostrava personalidade forte. Gritava não quando contrariada, mas derretia qualquer um com um sorriso banguela quando queria alguma coisa. Numa tarde de domingo, enquanto a família almoçava na varanda, Lorenzo fez uma pergunta que pegou todo mundo de surpresa. Papai, por que algumas crianças da escola não têm pai? Rafael quase engasgou no feijão. Como assim, filho? Tem uns meninos que só moram com a mãe e uns que só moram com a avó. Por que será? Marina e Rafael se entreolharam. Como explicar separação, abandono, morte para uma criança de 8 anos que só conheceu família estruturada? Lorenzo. Rafael começou. Cada família é diferente. Às vezes os pais se separam. Às vezes acontecem coisas ruins. Igual aconteceu com você e minha primeira mãe. Rafael respirou fundo. Não, filho. Sua mãe morreu, mas ela nunca quis sair da nossa família. Ela amava a gente. E você nunca vai embora da gente, né? Nunca. Prometido. Helena, que estava brincando com comidinha no prato, interrompeu. Papai fica, Marina fica, Lorenzo fica, Helena fica. A família inteira riu. Helena havia resumido tudo o que importava em 4 palavras. Exato, princesa. Marina disse, beijando a bochecinha suja da filha. Todo mundo fica. Mas a vida, como sempre, tinha surpresas guardadas. Numa manhã de quinta-feira, quando Marina chegou no trabalho, encontrou uma movimentação estranha na escola. Carros da Secretaria de Educação, homens de terno, cara de problema sério. A diretora, Dona Conceição, chamou Marina para uma conversa reservada. Marina, preciso te contar uma coisa difícil. O que aconteceu? A escola vai fechar. Como assim? Cortes no orçamento municipal. Várias escolas da periferia vão fechar. A nossa é uma delas. Marina sentiu o chão desabar. Mas e as crianças? São 300 alunos. Vão ser relocadas para outras escolas, mais longe, mais lotadas. Mas o que a gente pode fazer? E os professores? Alguns vão ser transferidos. Outros vão ter que procurar emprego em escola particular. Marina saiu dali arrasada, não pelo emprego. Rafael sempre disse que ela não precisava trabalhar se não quisesse, mas pelas crianças. 300 crianças pobres que iam ter que estudar longe de casa, em turmas superlotadas, sem o acompanhamento individualizado que recebiam ali. Em casa, ela contou tudo para Rafael. Não é justo, Rafael. Essas crianças já têm pouquíssima oportunidade na vida. Agora vão perder até a escola boa que tinham. Rafael ficou pensativo. Marina, posso te fazer uma pergunta meio maluca? Pode. Como seria se a gente abrisse nossa própria escola? Marina parou de chorar. Como assim? Uma escola particular, mas com preços populares, para atender exatamente essas crianças que vão ficar sem lugar. Rafael, isso é loucura. Você entende de hotel, não de educação, mas você entende, e eu entendo de administração. Seria muito dinheiro. Marina, a gente gasta em 6 meses de supermercado o que gastaria para montar uma escola pequena, e se der certo, ajudamos centenas de famílias. Marina sentou no sofá, tentando processar a ideia. Você fala sério? Nunca falei tão sério na vida. A gente tem dinheiro, você tem conhecimento, eu tenho experiência em gestão. Por que não? E se não der certo? Aí pelo menos a gente tentou fazer diferença. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou imaginando como seria ter sua própria escola, poder aplicar tudo o que aprendeu na faculdade, ajudar crianças que realmente precisavam. De manhã, ela acordou Rafael. Tô dentro. Do quê? Da escola. Vamos fazer nossa escola. O projeto Escola Esperança nasceu numa mesa da cozinha, entre mamadeiras de Helena e deveres de Lorenzo. Marina desenhava plantas baixas enquanto Rafael calculava custos em planilhas do notebook. Lorenzo participava dando sugestões. A escola precisa ter uma quadra grande, e uma biblioteca com almofadas no chão, e um parquinho para as crianças menores. Helena, no cadeirão, batia palminhas e gritava: escola! Escola! Ela nem sabia o que significava, mas estava feliz com a empolgação geral. Em 3 meses, eles encontraram um prédio perfeito no Rio Vermelho, um casarão antigo, com quintal grande, perto da praia,
no coração da comunidade que Marina queria atender. A reforma durou 6 meses. Marina acompanhava pessoalmente cada detalhe: salas arejadas, banheiros na altura das crianças, cozinha industrial para fazer merenda de verdade, não aquela comida congelada que a maioria das escolas servia. Bianca, no início cética, acabou se envolvendo no projeto. Marina, vocês precisam de um sistema administrativo profissional. Vou contratar uma empresa de gestão escolar e material didático de qualidade. Vou conversar com fornecedores que atendem as escolas mais caras de Salvador. Rafael ria da empolgação da irmã. Bianca, a ideia é ser escola popular, não escola de elite. Popular no preço. Rafael, não na qualidade. Criança pobre tem direito à educação boa também. A Escola Esperança foi inaugurada numa manhã de março, com festa para toda a comunidade. Dona Joana montou barraca de acarajé no pátio. Teve apresentação de capoeira, roda de samba, alegria que contagiou o bairro inteiro. 120 crianças se matricularam no primeiro ano, todas vindas da escola pública que havia fechado. Marina conhecia a maioria pelo nome, sabia as histórias, entendia as dificuldades de cada família. No primeiro dia de aula, Rafael foi deixar Lorenzo na escola antiga e passou na Esperança para ver como estava Marina. Encontrou ela na porta, recebendo cada criança com um abraço, perguntando como havia sido as férias, se estavam animados para conhecer a nova escola. Uma menina pequena, uns 5 anos, chegou chorando agarrada na saia da mãe. Eu não quero ficar, eu quero ir para casa. Marina se ajoelhou na altura da menina. Oi, linda, qual seu nome? Beatriz. Beatriz. Que nome bonito. Você sabe que aqui na escola tem uma biblioteca só com livros de princesa? A menina parou de chorar. Tem mesmo? Tem sim. Quer que eu te mostre? Quero. Marina pegou a mão da menina e a levou para conhecer a biblioteca. Em 5 minutos, Beatriz estava sentada numa almofada, folheando um livro de contos de fada, esquecida do medo. Rafael observou a cena e soube que haviam tomado a decisão certa. 3 anos depois da inauguração, a Escola Esperança virou modelo para outras instituições. Recebeu o prêmio de melhor escola comunitária da Bahia. Foi visitada por educadores de outros estados. Marina virou palestrante em congressos de educação. Mas o que mais orgulhava Rafael e Marina eram as histórias das crianças. João, que chegou sem saber ler aos 7 anos, agora estava no 5º ano com notas excelentes. Maria, filha de catadora de lixo, descobriu talento para matemática e sonhava ser engenheira. Pedro, que tinha dificuldade de concentração, virou líder da turma depois que descobriram que ele aprendia melhor com atividades práticas. Numa tarde, Marina estava no escritório da escola quando recebeu uma visita inesperada. Fernanda Matos, a ex de Rafael, estava na porta, mas não parecia a influenciadora arrogante de alguns anos atrás. Estava mais simples, cabelo natural, sem maquiagem exagerada. Oi, Marina, posso conversar com você? Marina hesitou, mas convidou para entrar. Claro. Senta aí, eu vim te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por aquele show patético no seu casamento. Por tudo que eu falei, que eu fiz, eu estava errada. Marina ficou em silêncio, esperando Fernanda continuar. Eu passei por algumas coisas difíceis depois daquilo. Perdi patrocínios, perdi seguidores, perdi pessoas que eu achava que eram amigas. E aí eu entendi que vocês sempre foram verdadeiros. E eu sempre fui falsa. Fernanda respirou fundo. Eu queria te pedir uma coisa. Pode falar. Você tem vaga para professor aqui na escola? Marina arregalou os olhos. Você quer trabalhar aqui? Eu me formei em pedagogia. Quero começar de novo. Fazer algo que preste da minha vida. Marina estudou o rosto de Fernanda. Via sinceridade onde antes via cálculo. Fernanda, trabalhar com criança carente não é brincadeira, é puxado. O salário não é grande coisa, e você vai ter que suar para ganhar o respeito das famílias. Eu sei. Eu quero isso. Por quê? Porque eu cansei de viver mentira. Quero fazer algo verdadeiro. Marina sorriu. Tá bom, vamos tentar. Mas eu vou te observar de perto. Pode observar. Não tenho nada a esconder mais. Lorenzo, agora com 11 anos, estava no 6º ano e ajudava Marina na escola nas tardes livres. Tinha virado uma espécie de monitor dos menores. Ensinava futebol no recreio, ajudava com tarefas de português. Helena, aos 5 anos,
já frequentava a própria escola da família. Era a rainha do pedaço. Todos os funcionários a conheciam. As outras crianças brigavam para brincar com ela. Os pais achavam graça das frases espertas que ela soltava. Num sábado de manhã, a família estava na praia do Rio Vermelho. Rafael ensinava a Helena a fazer castelos de areia, enquanto Marina e Lorenzo jogavam frescobol. Uma criança se aproximou de Rafael. Tio Rafael, era Beatriz, a menina que havia chegado chorando no primeiro dia da escola Esperança. Agora com 8 anos, espevitada, bronze de praia. Oi, Beatriz. Como você tá? Tô ótima. Vim com minha mãe fazer compra na feira. Posso brincar com Helena? Claro. As duas meninas começaram a construir castelos juntas. Rafael observou a cena e chamou Marina. Vem ver isso. Marina se aproximou e sorriu vendo Beatriz, filha de vendedora ambulante, e Helena, filha de empresário milionário, brincando juntas como se não houvesse diferença social no mundo. É assim que tem que ser, né? Marina disse baixinho. Como assim? Criança que cresce sabendo que todo mundo é igual, independente de quanto dinheiro os pais têm. Rafael abraçou a esposa por trás. Acho que a gente conseguiu. Conseguiu o quê? Criar uma família de verdade. E de quebra, ajudar outras famílias também. Naquela tarde, caminhando pela orla com os 2 filhos, Rafael e Marina fizeram planos para o futuro. Queriam abrir mais escolas, criar um projeto de educação profissional para adolescentes, montar uma ONG para apoiar famílias em situação vulnerável. Mas o mais importante já estava feito. Eles haviam provado que amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais improváveis, e que família é aquilo que a gente constrói com carinho, não com sobrenome. 5 anos depois do casamento conturbado no casarão do Santo Antônio, Rafael e Marina estavam novamente numa festa de família, mas dessa vez era o aniversário de 10 anos de Lorenzo, na escola Esperança. O menino havia pedido para comemorar na escola, junto com os colegas de lá, as crianças da comunidade, todos juntos. A festa foi simples: bolo de chocolate, refrigerante, música de axé, futebol no pátio. Lorenzo soprou as velhinhas e fez um pedido em silêncio. Depois correu para abraçar Marina. Marina, posso te contar meu pedido? Pode. Eu pedi para nossa família continuar sempre assim, junta e feliz, ajudando outras pessoas. Marina sentiu os olhos marejarem. Acho que seu pedido já foi atendido, meu amor. Rafael se aproximou, segurando Helena no colo. Pessoal, posso falar uma coisa? A festa parou para ouvi-lo. Há 5 anos, eu achei que estava fazendo um contrato de negócios. Na verdade, eu estava assinando um contrato com a felicidade. Ele olhou para Marina. Essa mulher aqui não virou só minha esposa. Ela virou minha melhor amiga, minha parceira, minha inspiração para ser homem melhor. Helena gritou. Papai, para de falar. Bora comer bolo. Todo mundo riu. A festa continuou até o pôr do sol, com crianças correndo pelo pátio, adultos conversando na sombra das árvores, Salvador brilhando ao fundo como o cenário perfeito que sempre foi. Quando todos foram embora, Marina e Rafael ficaram sozinhos arrumando o salão da escola. Lorenzo e Helena haviam dormido no carro, cansados de brincar. Dona Joana chegou para ajudar com a limpeza. Minha gente, que festa bonita! Foi mesmo, tia. Simples, mas bonita. Dona Joana olhou para o casal. Vocês sabem que são exemplo para todo mundo aqui no bairro, né? Exemplo como, tia? Rafael perguntou. Exemplo de que amor verdadeiro existe, de que casamento pode dar certo quando as 2 pessoas querem o mesmo, ser felizes e fazer os outros felizes também. Marina abraçou a tia. Obrigada por ter me ensinado isso desde pequena. Eu não ensinei nada, minha filha. Você já nasceu sabendo amar. Eu só não deixei você esquecer. Na volta para casa, com as crianças dormindo no banco de trás, Rafael e Marina conversaram sobre os planos para a semana seguinte, para o mês seguinte, para os próximos anos, mas não fizeram planos grandiosos. Falaram de coisas simples: levar Helena no parquinho, ver o jogo de Lorenzo, jantar na casa de Dona Joana, viajar nas férias para mostrar a Chapada Diamantina para as crianças, porque haviam aprendido que felicidade se constrói no dia a dia, com gestos pequenos, palavras carinhosas, presença constante. O contrato que começou como estratégia
Virou a história de amor mais verdadeira que Salvador já viu. E toda vez que alguém pergunta para Marina como conseguiu conquistar um homem rico, ela responde com aquela simplicidade que sempre a caracterizou. Eu não conquistei homem rico. Não, eu conquistei homem bom. E homem bom, qualquer uma conquista. É só ser mulher boa também. E Dona Joana, do alto dos seus 70 anos de sabedoria, sempre completa. É isso aí, minha gente. Amor de verdade não olha a conta bancária. Amor de verdade olha, é o coração. E quando encontra coração bonito, fica para sempre.